pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre o teclado, tá? Então, para ficar mais fácil da gente visualizar, vou vir aqui no menu Iniciar, todos os programas, Acessórios e depois aqui em Acessibilidade. E eu tenho aqui um teclado virtual. A gente poder estar visualizando o teclado aqui, fica mais fácil de explicar para vocês. No teclado, o teclado de vocês deve ter mais, pelo menos até essa parte aqui, deve ser mais ou menos semelhante ao que vocês estão visualizando aqui. Esse pedaço aqui talvez mude um pouquinho, né? Então o que eu tenho? Aqui nessa parte central eu tenho os números, né, de 1 a 0 e depois aqui eu tenho um teclado alfabético, né? Tem os caracteres, né, do alfabeto. Então A, B, C, D, assim por diante. E aqui, 1, 2, 3 até o 0. Tá? Então aqui eu consigo digitar. Preciso digitar algum texto, vem aqui, é por aqui que eu vou conseguir digitar o texto. E aí eu tenho alguns outros caracteres, né? Alguns caracteres especiais, né? Tem algumas funções especiais. Então o que vai ser, o que eu vou ter aqui? Então, por exemplo, o caractere ESC. O que vai servir o caractere não, a tecla ESC? O que vai servir essa tecla ESC? A ESC é uma tecla de escape. Geralmente é uma tecla usada para cancelar alguma opção. Então, por exemplo, se eu tenho... Vamos abrir aqui um programa. Vamos abrir aqui... Vamos abrir o Paint. Eu tenho um programa do Paint, que é um programa de fazer desenho. Vamos supor que eu fiz um desenho qualquer. E aí eu vou fechar. Pressionei para fechar, ele abre essa janela aqui perguntando se eu quero salvar. Se eu quiser cancelar a operação, eu posso clicar aqui no botão cancelar ou simplesmente pressionar a tecla ESC. Pressionei a tecla ESC e está cancelada aquela operação. Tá? Então a tecla ESC vai servir para isso. A tecla Tab ela tem mais de uma função. Tá? Depende do programa que eu estou utilizando. Por exemplo, se eu estiver no navegador web, o que vai servir a tecla Tab? Vai servir navegador web e formulários em geral. Tá? Se eu tiver um formulário também vai ser isso. Ela vai servir para a gente ir para as próximas opções. Por exemplo, estou aqui na opção de busca do portal. Se eu pressionar a tecla Tab, ele vai me levar para a próxima opção, que foi aqui na lupazinha. E se eu for clicando, se eu for pressionando, você vai observando aqui, vou pressionando Tab, ele vai me levando para as próximas opções. E se eu estiver no formulário, acontece a mesma coisa. Então, para isso vai servir a tecla Tab. A tecla Caps, né? Chamada de Caps Lock. Quando você tem a tecla Caps Lock e você pressiona ela, você observa no seu teclado, aqui do lado direito do seu teclado vai ter 3 luzinhas aqui, 3 lâmpadazinhas, 3 LEDs. E quando você pressiona o Caps, essas luzinhas vão acender. Então o que vai acontecer com o Caps? Ela serve para deixar as letras maiúsculas. Por exemplo, se eu for digitar aqui, sei lá, Google, né? Se eu digitar aqui, vai sair tudo minúsculo. Tá? Eu estou clicando, mas você pode digitar no seu teclado. Se eu pressionar o Caps, tudo que eu digitar a partir de agora vai sair maiúsculo. Ok? Para apagar o texto, o cursor está aqui piscando. Esse que está piscando é o cursor. Se eu digitar alguma coisa, vai aparecer a partir daquele ponto. Para apagar o que está à esquerda do cursor, eu vou pressionar essa tecla aqui, ó, chama Backspace. Tá? Então apaga aí com a tecla Backspace. Tecla Shift. Tecla Shift, uma das funções da tecla Shift é permitir também que eu tenha letras maiúsculas. Só que é diferente. A tecla Caps Lock eu pressiono, largo a tecla Caps Lock e tudo que eu digitar a partir de agora está maiúsculo. O Shift não, eu tenho que pressionar a tecla Shift, mantê-la pressionada e aí sim pressionar outra tecla. Pressiono o Shift, mantenho pressionado, pressiono outra tecla e aí enquanto eu estiver com o Shift pressionado, as teclas que eu digitar estarão maiúsculas. Eu estou pressionando o Shift aqui no meu teclado, enquanto ele estiver pressionado, tudo que eu digitar está maiúsculo. Larguei o Shift, volta a ser minúsculo. Outra opção do Shift é alcançar esses símbolos que estão aqui em cima. Por exemplo, aqui eu tenho exclamação, aqui eu tenho um arroba, aqui tem o jogo da velha, aqui tem o menor que, maior que, assim por diante. Para alcançar esses símbolos, né, eu consigo isso com Shift. Isso não funciona com Caps, tá? Caps Lock, não, aqui continua sendo 1, tá? Então agora, se eu pressionar o Shift, manter ele pressionado e clicar aqui no 1, vai ser o ponto de exclamação, tá? Vocês observem aqui em cima, tá? Vai ser isso aí. Tá? Então isso vai funcionar dessa forma. Tecla
E a tecla Shift também, combinado com outros, depende do programa que você está usando, ela pode ser combinada com outras, para ter outras funções. Tá? Por exemplo, Ctrl Shift e Ctrl Alt, né? Eu ia falando outra coisa. Mas com outras, eu consigo combinar ela com Ctrl para ter algumas funcionalidades. Né? Tecla Ctrl, ela combinado com outras letras trazem algumas funcionalidades. Por exemplo, Ctrl S para poder salvar. Então eu tenho algumas funcionalidades com Ctrl. Depende do programa que eu estou utilizando. Tá? Por exemplo, Ctrl O, eu vou abrir, né? Abrir o arquivo. Mas isso depende do programa que eu estou utilizando. Ctrl S, aí eu vou salvar. Tá? Então, muitos programas seguem esse padrão. Tá? Vou copiar alguma coisa, Ctrl C. Então, Ctrl vai funcionar como tecla de atalho junto com outra tecla. É isso que vai fazer o Ctrl. Mas aí eu pressiono o Ctrl, mantenho o Ctrl pressionado e pressiono a outra tecla. Por exemplo, Ctrl S para salvar. Né? Mantenho o Ctrl pressionado, pressiono o S e ele abre essa telinha aqui. Para cancelar, basta pressionar o ESC. A tecla Alt, semelhante ao Ctrl, tá? Serve para a gente, junto com outras teclas, atingir algumas operações especiais. E é com a tecla Alt que eu tenho também um atalho para o menu. Tá? Por exemplo, aqui eu estou com o navegador... Eu estou com o navegador aberto aqui, o Firefox. Eu não consigo ver a barra de menu da forma como eu vejo aqui, por exemplo, no Paint. No Paint não tem a barra de menu, ele tem essas guias. Mas, por exemplo, eu tenho essa barra de menu lá na calculadora. Aqui na calculadora tem a barra de menu. Aqui eu não visualizo a barra de menu. Porém, se eu venho aqui pressionar Alt, eu pressionei Alt e a letra A, e eu consegui abrir aqui um menu aqui em cima. Tá? Então eu consigo acessar o menu pressionando Alt. Tá? Então, ó, pressiono Alt, me mostra aqui a barra de menu. Okay? Se eu pressionar, por exemplo, observe que tem aqui no menu, ou na barra de menu, tem alguns caracteres que está sublinhado. Tá? Tem algumas coisas aqui sublinhadas. Então, se eu pressionar Alt A, eu vou abrir o arquivo. Se eu pressionar Alt, por exemplo, Alt E, editar, né? Tá aqui sublinhado. Então, observe, apertei a tecla Alt. Agora, larguei, apertei e larguei. Aperto A, abrir o arquivo. Se eu quero, por exemplo, abrir um novo arquivo, que aqui o Azinho está sublinhado. Então, eu pressiono A novamente. Então, eu vou pressionando com Alt, pressionando aquilo que está sublinhado lá no menu. Tá? E o Alt, por exemplo, Ctrl Alt e o Delete, por exemplo, tem algumas outras funções especiais. Por exemplo, aqui o Delete está aqui. Por exemplo, fazer logoff no computador. Esse símbolozinho, isso aqui é o símbolozinho do Windows, tá? E aciona o menu iniciar. Pressiono ele, tá? Ele vai acionar o menu iniciar. Tá? Pressiono o botão do Windows, menu iniciar só. Tá? Vou fazer aqui no meu teclado. Pressionei o Windows, menu iniciar aparece. E o Windows também funciona com outras teclas. Tá? Por exemplo, se eu pressionar Windows e D, eu vou minimizar tudo. Tá? Tudo se recolheu aqui na barra de tarefas. Windows D. Né? Vamos abrir aqui o teclado novamente. Deixa eu Point aqui. Então tem algumas opções especiais também com a tecla Windows. Essa tecla grande aqui é a barra de espaço. Então, se eu vou digitar um texto, precisa de dar um espaço, pressiono aqui a barra de espaço. Aqui eu tenho um Alt igual aqui. Esse carinha aqui funciona o seguinte, por exemplo, se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, ele me mostra um menu que a gente chama de menu suspenso. Tá? Mostra o menu suspenso. Então, clico com o botão direito, mostra o menu suspenso. Esse carinha aqui vai servir para mostrar o menu suspenso. Tá? Então, clico nele, é como se eu tivesse clicado com o botão direito do mouse, ele me mostra o menu suspenso. Ok? Esse FN aqui é para algumas funções especiais também. Por exemplo, nesse teclado aqui não vai dar para mostrar. Alguns teclados trazem uma segunda função, por exemplo, nas teclas de F1 a F12.
Esse teclado aqui não mostra, mas no de vocês, se vocês observarem, aqui na parte de cima tem teclas de F1 e F12. Talvez no teclado de vocês tenha algumas opções dentro de um quadradinho, tá? Se tiver essa opção dentro do quadradinho, é o que a gente consegue alcançar com o FN. Pressiona o FN e pressiona essas opções que tem esse quadradinho aí, tá? Então depende, geralmente em teclado de notebook a gente encontra esse FN aqui, tá? O del, para que vai servir o del? Para deletar o que está à esquerda. Tá? Vamos abrir aqui um editor de texto, que já tem até um texto aqui, texto de exemplo. Se eu pressionar o backspace, apaga o que está à esquerda do cursor. Observe, meu cursor está piscando aqui. Se eu pressionar backspace, eu apago o que está à esquerda. Tá? Vou digitar aqui novamente. Agora, se eu tiver com o cursor aqui e quiser apagar o S, eu vou pressionar o delete. Tá? O delete apaga o que está à direita do cursor. Ok? Vou digitar aqui de novo. Então, backspace apaga o que está à esquerda do cursor. Del apaga o que está à direita do cursor. Aqui a gente encontra o botão Ctrl. Aqui as setinhas do teclado serve para navegação, tá? Se eu tiver no editor de texto, movimento o cursor, ó, vou clicar aqui. Aqui eu posso levar o cursor para cima, o cursor para baixo, para a direita ou para a esquerda, tá? Se eu tiver, por exemplo, no navegador web, com um botãozinho eu consigo rolar a página para cima ou para baixo, aqui devagarzinho, certo? Aqui eu tenho o botão Enter. O botão Enter vai servir para submeter um formulário, vai ser o contrário do ESC, tá? Vai ser o confirma. Se eu tiver num formulário, ele submete um formulário. Por exemplo, se eu tiver aqui aberto, cliquei para fechar. Pergunta, quer salvar? Se eu quero confirmar, sim, quero salvar. Eu clico no botão Enter. Aí ele vai salvar para mim, tá? Então o ESC vai cancelar e o Enter vai confirmar, vai salvar. Se eu tiver no formulário, é como se eu estivesse submetendo o formulário, confirmando aquele formulário. Se eu tiver num editor de texto, o Enter é o caractere de nova linha. Então, por exemplo, se eu estou com o cursor piscando aqui, quero criar uma nova linha nesse ponto, pressiono a tecla Enter. Então, nesse ponto, eu criei uma nova linha. Se eu tiver com o cursor piscando aqui, cliquei Enter, nesse ponto eu crio uma nova linha, né? Levo lá para baixo, tá? Quero apagar, ó, o cursor está aqui, quero apagar essa nova linha que eu criei, pressiono Backspace. Se eu quero apagar a nova linha que está aqui, ó, posso pressionar o delete e apagar o que está à direita. Ok? Vou dar um espaço aqui, eu tirei. Certo, pessoal? Então é isso. Então, ESC cancela, Tab. O Tab também no editor de texto, ó, é como se fosse um espaço grande. Tá? Um espaço grande. Posso apagar aqui os espaços com Backspace. Tab dá um espaço grande no editor de texto, ou num formulário, numa página web, leva para os próximos campos. Caps Look para poder deixar maiúsculo, Shift também vai deixar maiúsculo e acessar esses caracteres, essas teclas que estão aqui em cima, né, no teclado. O Ctrl, aí depende do programa que eu estou utilizando, mas vai servir como tecla de atalho, por exemplo, Ctrl S para salvar. Aqui é o menu iniciar, aperto aqui, mostra o menu iniciar, aperto de novo, o menu iniciar some, ou aperto aqui para mostrar o menu iniciar, posso pressionar ESC para o menu iniciar sumir. Alt também vai servir para atalho, né? Mas geralmente com a barra de menu. Aperto aqui e aperto, por exemplo, A, vai acionar lá a barra de menu. Deixa eu clicar aqui. Aperto Alt, aperto A, aciona lá a barra de menu arquivo. Tá? Esse símbolozinho aqui vai ser como se eu tivesse clicado com o botão direito. Por exemplo, estou aqui, clico com o botão direito, aparece o menu suspenso. Se eu clicar aqui, vai ser a mesma coisa, apareceu o menu suspenso. Apareceu o menu suspenso, posso pressionar ESC para cancelar, ele some. Tá? Setinhas do teclado, movimentação. Tá? Enter, num formulário, submeter um formulário. Numa confirmação, numa pergunta, né, sim ou não, cancelar, eu vou confirmar. E num editor de texto, criar nova linha, tá? Por exemplo aqui, Backspace para apagar. Aí a gente vem para o lado de cá, temos outras opções aqui, né? Home, Ending, Search, etc. Né? O que vai servir isso aqui? Home é o início, tá? Então cliquei em Home, observa, ó, meu cursor veio para cá. Vou clicar aqui, meu cursor está aqui. Pressionei Home, o cursor foi lá para o início. Pressiono End, o cursor vem aqui para o final, tá? Outra coisa que eu consigo fazer é, por exemplo, se eu pressionar o Shift e manter o Shift pressionado, eu consigo selecionar o texto. Ó.
pressiono o Shift, mantenho o Shift pressionado, eu seleciono o texto. Então vou aqui. Vamos supor que eu quero selecionar esse texto aqui. Fiz isso clicando com o mouse. Clico, seguro e arrasto, seleciono um texto. Consigo fazer isso com o teclado também. Então vou, pressionei a tecla Shift, mantenho ela pressionada, venho na setinha do teclado e vou pressionando para a direita, seleciono um texto. Tá? Vamos, por exemplo, selecionar aqui ligeira. Pressionei Shift, mantenho pressionado, seleciono ali ligeira. Agora vamos supor que eu quero selecionar toda essa linha. Então o cursor está aqui, eu vou pressionar Shift e clicar em Home. O cursor vai lá para frente e já seleciona tudo. Se o cursor estiver aqui no início, pressiono Shift, mantenho pressionado, clico em End, o cursor vem aqui para o final e já seleciona tudo. Tá? Essas são as opções aí do Home e do End. Home para o início, End para o final. Tá? Insert. Insert nos programas de edição, ele vai servir... Deixa eu abrir um outro programa aqui, que acho que vocês vão conseguir ver melhor. Vou abrir um outro programa aqui, aí dá para entender bem. Porque não é todo programa que esse insert vai funcionar aqui da forma como eu vou falar para vocês. Então, vou pegar esse texto aqui, vou colocar ele aqui. Vou aumentar um tamanho um pouquinho aqui. O insert, ó, se eu pressiono insert, ele muda o formato aqui do cursor. Ó. Observe, está uma barrinha lá embaixo e aqui está uma barrinha piscando vertical. Se tiver essa barrinha aqui, eu pressionar, por exemplo, o X, vai aparecer um X aqui. Se eu pressionar o X de novo, ó, vai aparecendo o X aqui, empurrando o restante do texto. Apaguei com backspace. Se eu pressionar o insert e agora pressionar X, ele vai substituir aquele caractere. Ó. Observe, à medida que eu vou pressionando, ele não empurra mais, ele vai substituindo. Então essa é a diferença do insert, mas é para alguns programas, não para todos. Ó, vou pressionar, por exemplo, aqui a tecla Y. Estou empurrando o texto. Agora eu vou pressionar insert. Cliquei em insert. Se eu pressionar, por exemplo, Z, ele vai escrevendo por cima. Tá? Então é para isso que vai servir o insert. Volto a repetir somente alguns programas. Essa teclinha aqui, Print Screen, tá? Isso aqui é a abreviação de Print Screen. Deixa eu abrir aqui o Paint novamente. O Print Screen vai servir para quê? Para tirar uma foto da minha tela. Então, por exemplo, estou com essa tela aqui, quero tirar uma foto dela, para colocar aqui na videoaula, por exemplo. Então, pressiono Print Screen, tirei uma foto da tela. Então, eu posso vir aqui no editor de imagem, no Paint, por exemplo, e colocar essa imagem lá. Então, agora eu tenho a imagem que eu tinha na tela aqui no editor de imagens. Tá? Então, tirei uma foto da tela, consigo usar a foto dessa tela aqui. Tá? Então, para isso serve o Print Screen. Aqui tem algumas outras opções, né? Mas essa aqui é opções de uso desse teclado virtual. Outra opção muito importante, Page Up e Page Down. Page Up e Page Down é para levar o cursor uma página para cima ou uma página para baixo. Tá? É como se eu tivesse... Aqui a setinha vai de linha em linha. Esse Page Up e Page Down sobe uma página ou desce uma página. Tá? Aqui, como eu só tenho uma única, né, não tem nenhuma página, não deu efeito. Mas deixa eu crescer esse texto. Eu vou só copiar esse texto e vou colando aqui várias vezes. Então, eu vou ter um texto maior aqui. É o mesmo texto, só copiei e colei. Então, estou aqui. Meu cursor está aqui. Pressiono Page Down, uma página para baixo. Ó, observa aqui a barra de rolagem, que ele está levando uma página para baixo. Page Up leva uma página para cima. Então, eu estou subindo. Tá? Posso clicar aqui na barra de rolagem também. Ó, pressiono o botão esquerdo do mouse, clico, seguro e arrasto. E eu consigo rolar para baixo. Este efeito de rolar é o efeito que eu estou conseguindo com Page Up e Page Down, uma página para baixo ou uma página para cima. Consigo fazer com a setinha também, só que é de linha em linha. Tá? Se eu manter aqui pressionado, eu vou em linha a linha para baixo. Tá? Pause. O pause não vai ter muito efeito para a gente não. Tá? O pause em alguns programas ele vai funcionar, mas geralmente são programas mais antigos que era para pausar o programa. Esse outro aqui é o Scrum Look. Tá? Em alguns teclados deve estar escrito Scrum Look. O Scrum Look funciona o seguinte, aqui eu acho que não vai dar para a gente visualizar não, porque eu não tenho um teclado numérico. Quando você tem um teclado que tem aqui esse teclado aqui, alfanumérico, e do lado aqui você tem aquele teclado numérico, onde você só tem os números,
tá? Geralmente teclado de notebook ele oculta aí, não tem esse teclado só com números. Teclado de computador normal tem esse teclado só com números. Quando eu aperto isso com look, se você fizer isso no seu teclado, você vai observar que uma lâmpadazinha, uma luzinha, acende ou apaga. Aí o que acontece? No teclado numérico, né, ele muda a função do teclado numérico. Porque o teclado numérico pode ser 1, 2, 3 até um 9, ou, observando no seu teclado aí, quando você pressiona isso com um look, pode ser setinha para cima, setinha para baixo, para direita, para esquerda, page up, page down, home end. Vai funcionar como se fosse essas 4 teclas aqui e também essas teclas aqui, tá? No lugar dos números, tá? Dos números normais aí do teclado numérico, tá? Deixa eu pegar aqui um teclado, vou pegar aqui no Google um teclado normal, tá? Que acho que dá para entender melhor. Vou pegar aqui a imagem de um teclado. Estou falando dessa parte aqui do teclado, tá? Essa parte aqui do teclado, vamos aumentar aqui. Deixa eu pegar uma imagem maior. Ó, aqui você vai observar que você tem aqui o 7 e tem um home. Tem o 8, tem uma setinha para cima, tem o page up e é o 9. Então, quando você pressionar aqui o Scrum Look, tá? Pressiona lá o Scrum Look no seu teclado. Nesse caso aqui é o Num Look, tá? Nesse teclado aqui não é Scrum, é Num Look. Pressionou isso aqui, a luzinha vai acender. Aí vai funcionar como setinha para cima, como home, como seta para esquerda, end, seta para baixo. Apertou Num Look, a luzinha apagou, aí ele fica 1, 4, 7, 8 e fica os números normais mesmo, tá? Então essa vai ser a função desse Num Look, ou em alguns teclados, como no meu está escrito Scrum Look, tá? Essa é a função dele aí. O que mais que nós vamos ter de opção aqui? Acho que são essas, tá? Depois aqui tem uma ajuda, mas uma ajuda sobre esse aplicativo aqui. Então acredito que essas são a gente mata aí as principais teclas aí do nosso teclado, ok, pessoal? Né? E aí tem as teclas aqui de F1 a F12, são teclas de função especial, depende do programa que a gente está utilizando, tá? Mas no geral, né? Geralmente na maioria dos programas, tá? F1 é ajuda, tá? E em alguns programas também, como por exemplo Windows Explorer, Excel e alguns outros, F2 é editar, tá? E aí os outros, F5, F5 é para atualizar, né, no navegador de internet, em alguns outros programas, F5 para atualizar. Mas isso depende muito de programa para programa, tá? O que é regra mesmo é o F1, na maioria dos softwares ajuda, tá? Isso é quase que certo em quase todos os softwares. Eu mesmo só conheço um único software, que é um software chamado LaTeX, que o F1 tem uma função diferente. Os outros, a maioria deles, o F1 é ajuda, tá? Então, por exemplo, se eu pressionar F1 aqui no meu teclado, o Windows logo vai abrir uma ajuda, né, ajuda e suporte aqui, ok? Pessoal, então, sobre o teclado, por enquanto é isso, tá? Um abraço, até a próxima.